Boa noite, pessoal. Essa é a Live KGB, um serviço nada secreto do jornal Brasil Sem Medo. E hoje nós estamos muito contentes, porque vamos receber um convidado ilustre, o nosso querido professor Olavo de Carvalho. Tudo bem, professor? Como vai? Nada secreto Tudo do bem jornal aí? Brasil Sem Medo. E hoje nós estamos muito contentes, porque eu estou ouvindo minha própria voz aqui, o eco da minha... Vocês estão ouvindo também? Nosso querido professor Olavo de Carvalho. Como é que eu tiro esse eco? Tudo bem, professor? Tudo bom. Alguém está com o vídeo aberto aí. Sem medo. Eu aqui? E hoje nós estamos muito contentes, porque eu estou ouvindo minha própria voz. É lá no Olavo. O Olavo está com o navegador aberto e vendo o vídeo. Olavo, você tem que entrar no seu navegador onde está o vídeo aberto, o vídeo externo, e fechar. Fechou? Pronto, acabou. Tá tudo Beleza. bem. Pronto. Vamos de novo. Vamos fazer de novo. Faz De novo. Tenha paciência. Recapitulando, voltando. Boa noite. Essa é a Live KGB, um serviço nada secreto do jornal Brasil Sem Medo. E hoje nós estamos muito contentes, porque recebemos o nosso querido professor Olavo de Carvalho. Tudo bem, Olavo? Tudo bem aqui. E aí, como é que tá? Tudo em paz. Grande alegria estar aqui. Alegria nossa, Olavo. Para conversar com o Olavo, nós temos aqui o Silvio Grimaldo, diretor de conteúdo do Brasil Sem Medo. Tudo bem, Silvio? Tudo certo? Tudo certo, Briguet. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa noite, Olavo. Boa noite, buenas. Temos aqui também o homem mais perseguido do Brasil, daqueles que estão no território nacional. Porque, depois eu explico, o homem mais perseguido do Brasil, Bernardo Pires Kister. Tudo bem, Bernardo? Boa noite, Briguet, Silvio, Fábio, Olavo, boa noite, prazer estar aqui. Prazer ainda poder falar publicamente, né? Pois é, né? O Bernardo, ele é o homem mais perseguido do Brasil daqueles que estão no território nacional, porque fora do território nacional, o mais perseguido é o Olavo, né? Então, que eu sou gordo demais, eu preciso de um país só para mim, deixa o Olavo lá nos Estados Unidos. E temos hoje um convidado especial também para conversar aqui com o professor Olavo, que é o nosso amigo, nosso querido repórter, escritor, Fábio Gonçalves, do Brasil Sem Medo. Tudo bem, Fábio? Tudo bem, Paulo? Boa noite, pessoal. Boa noite, professor Olavo, Silvio, Kister. Buenas. E hoje eu estou de observador privilegiado, né? Com as feras aí. Estou aqui na... Imagina, você vai falar. Você vai falar aqui. É o seguinte, na quarta-feira nós recebemos uma notícia muito ruim, que o PayPal, né, cortou os pagamentos do professor Olavo, do curso, né, do curso online de filosofia, do professor Olavo de Carvalho. Então, essa notícia provocou, inclusive, muita revolta na internet, até subiram hashtags, né, PayPal censor, né? Quais foram as hashtags que hoje... Boicote ao PayPal. Boicote ao PayPal e PayPal apoia a censura também, foram duas. PayPal apoia a censura. Ambas atingiram os assuntos mais comentados no Twitter brasileiro. Então, eu estava conversando com um amigo meu, um jovem aqui de Londrina, o Otávio Pedriali, faço questão de citar o nome dele aqui. E ele fez um comentário que me parece assim, um comentário perfeito sobre essa situação. Ele disse o seguinte: a diferença entre tirar os meios de subsistência de um opositor e mandar fuzilá-lo é apenas de grau. É apenas de grau. Sem dúvida. E é exatamente isso que estão tentando fazer com você, Olavo. Tentando tirar os seus meios de subsistência. Como fazem com o Bernardo aqui também. Como é que você vê isso, Olavo? Como é que você recebeu essa notícia? A coisa mais maravilhosa é que foi o empreendimento dessa organização Sleeping Beaches, né? Que é uma organização ilegal. É uma organização que atua anonimamente, o que é proibido no Brasil. E ela
tem esses instrumentos, eu não sei qual é o contato dela com o PayPal, ela conseguiu, então, criar uma trama dizendo, não, esse Olavo, ele espalha discurso de ódio, ele faz fake news, fala qualquer besteira lá. Uma delas foi, olha aí, o Olavo disse que, sem investigar o movimento gaysista, nós não entendemos a questão da pedofilia. Ele pensa que eu disse isso porque eu sou contra os gays. Não, eu disse isso por um motivo muito simples, porque o primeiro livro, né, de sucesso que pregou abertamente a liberação da pedofilia, o primeiro livro editado, não um livro clandestino, mas editado por uma grande editora, que é a Edition de Minuit, de Paris, foi escrito por um líder gaysista da França, que é o Tony Duvert. O livro chama-se L'Enfant au Masculin, A Criança no Masculino. E é uma apologia da pedofilia. Foi aí que o negócio começou. Antes, o pessoal que defendia a pedofilia defendia tudo escondidinho. Esse não, foi o primeiro cara que fez o escândalo. E ele era o grande líder gaysista da França. Então, a origem do movimento pela liberação da pedofilia é a origem gaysista. Foi isso que eu falei. É isso. Então, sem investigar o Tony Duvert, você não vai saber o que aconteceu. Daí ele diz, não, tá vendo? Ele está fazendo assim, é homofóbico, né? Eu só sou sleepingfóbico, isso sim, né? Todos esses camaradas, sleeping beaches fóbico, Pouco a pouco, Olavo, parece que o olavismo aqui no Brasil está se tornando o único crime do país. Sim, pouco claro. Pouco a pouco, assim, a única acusação que se faz contra qualquer pessoa hoje, dentro ou fora do governo, não estou falando do governo, não, estou falando de qualquer situação, é a acusação de olavismo. Não, o sujeito é olavista, então ele é um criminoso. Se ele é olavista, ele é um criminoso. Né? Pedofilia pode matar as pessoas, você pode como? Né? O Felipe Feto pode ensinar crianças a falsificar documentos, não tem problema. Né? Quer dizer, isso era um crime no antigo Código Penal. O Código Penal foi abolido. Né? Agora, o único Código Penal que tem é a cabeça do Barroso, do Imorais, né, do Faquinha. Esses caras são, né, o Código Penal. Eles mandam em tudo. E agora, o pior é o seguinte, saiu o presidente dizendo que as Forças Armadas defendem a liberdade do brasileiro, o que, óbvio, é mentira. As Forças Armadas não defendeu a liberdade de ninguém. Ao contrário, no mesmo dia que a gente está vendo essa perseguição, aparece o vice-presidente, o senhor Mourão, trocando beijinho lá com o Aldo Rebelo, que é o homem do Foro em São Paulo. E mais ainda, isso é transmitido por uma emissora chamada FSB, o mesmo nome do Serviço Secreto Soviético, homenagem, pertencente ao sujeito, a um comunista histórico. E, como a Força Armada nos protege, esses generais, eles estão cagando para nós. Eles querem saber o seguinte, de emprego público aumentar o seu orçamento doméstico. Você vê, nós nos sacrificamos para eleger o Bolsonaro, para apoiá-lo, para defendê-lo. Os generais não fizeram nada, absolutamente nada para defender. O que eles fizeram foi pedir emprego público e ele deu emprego público para todo mundo. Quer dizer, dobrou o orçamento doméstico de muito quanto é general, né? Tudo quanto é general. Então, eles estão lá instalados no governo, tá bom, eles não querem encrenca, não querem brigar com ninguém, tá certo? Só pode brigar comigo, assim, juntar. Eles são valentes para juntar 1000 contra 1. Ô, rapaz, os generais se sentem tão heróicos, né? Sai um, grita pro outro, vamos lá combater o lado que é selva! Tá? Pô, que gente é essa? Que gente vai é ridícula. Vocês são ridículos, os generais de merda. Hein? Se tivesse guerra com a Venezuela acaba com o Brasil em 5 minutos, porra. Cuba, então, nem se fala. Mas o exército brasileiro perde o exército cubano, estão brincando. Então, pessoal, essa é a situação que nós estamos vivendo, né? O olavismo transformado em único crime hoje no país. E você tem uma divisão, que é aquela divisão, os sites de desinformação e os sites de jornalismo profissional. Essa é a divisão que está sendo feita, né? E isso é, na verdade, um pretexto para censura. Né? Aquele site, como o BSM, por exemplo, que tiver marcado com
estrela amarela do site de desinformação, site de fake news, né? Ele passa a ser alvo de censura. E hoje nós estamos vendo a censura sendo praticada diariamente no Brasil. Olha aqui, eu pego esse seu Barroso e o acuso de fake news, porque ele está tentando dar a impressão que aquele menino lá, o Felipe Feto, é um cidadão honesto e respeitável, quando ele é o sujeito que ensina a criança a falsificar documento. E chega um juiz de direito e a coberta diz: o que é isso? Fake news, mentira, desinformação. Estou acusando o cara disso na cara dele. Que ele vem discutir comigo? Não, ele vai discutir com o Felipe Feto, que está na altura dele, que está no mesmo nível dele. Ô, Silvio, arruma a câmera aqui. Opa! Ótimo. Aí. Você estava falando do Barroso, né? Do Borroso. Barroso, é. Então. Então, Ele próprio. quem introduziu essa expressão fake news no Brasil foi o Christian de Rosa, num livro cujo título é Fake News. E esse livro era a respeito da grande mídia, quer dizer, mostrou que a grande mídia era uma indústria de fake news. Daí os caras pegaram o termo e começaram a usar contra nós, só que até agora não mostraram uma única fake news, nem muito menos desinformação. Agora, eles são especialistas em corromper a linguagem. Então, eles usam a palavra desinformação para designar qualquer erro acidental que você tenha cometido, né, com alguma imprecisão. Eles chamam isso de desinformação. Quando é claro que não é desinformação, desinformação é uma operação de engenharia psicológica, feita com uma certa constância e por muitas pessoas ao mesmo tempo, para induzir uma população inteira em erro, ou um governo em erro. E isso são o que os caras fazem. O seu Barroso vive de desinformação. Ele já foi advogado do PT, do Zé Dirceu, tá certo? Ele está enganando todo mundo faz muito tempo. Quer dizer, esse é um especialista em desinformação. Todos os juízes do STF, praticamente todos são assim, tá certo? São mentirosos profissionais, né? Quer dizer, se você pegar a coleção de mentiras, o cara não acaba mais. É um negócio de um cinismo atroz. Mas entre eles e os generais, a relação é muito respeitosa. Porque esse pessoal não está interessado, na verdade, ele está interessado nas aparências do cerimonial. É só isso. Isso é um teatrinho grotesco. Todos eles... Eu vi essa cerimônia de nomeação de novos generais. Meu Deus, que coisa nojenta, porra. É só aparência. É como na posse da Dilma, né? Eles botaram um tabique para o povo não ver nada e botaram os soldados para dançar cirandinha para a presidência. Acabou o Exército Nacional, porra. Né? Agora está conversando com um amigo, ele diz: existem dois exércitos brasileiros. Existe o Exército de Caxias e existe o Exército de Deodoro, que é o Exército dos traidores do filho da puta. Tá entendendo? E é isso, esse pessoal tudo é de Deodoro, não tem nada de Caxias. Né? Então, já esculhambaram com o Exército. Agora, o Bolsonaro, quando ele diz que o Exército defende a nossa liberdade, aí ele está esculhambando de vez. Porque o que eles fazem, a defesa que eles fazem é ir lá puxar saco de comunista. Veja, eu tive debates com milicos nos anos 90, quando eles propunham o negócio da criação do Ministério da Defesa. E eu disse: vocês façam esse ministério, vocês vão acabar batendo continência para comunista. Bom, teve 5 ministros da Defesa pertencentes ao Foro de São Paulo. E daí vinha o general Vilas Boas e ainda dizia: as nossas concepções de defesa são as mesmas do senhor ministro Aldo Rebelo. Ou seja, as concepções de defesa da pátria brasileira são as mesmas da pátria grande, do Chávez e Maduro, defendido pelo Foro de São Paulo. O que é isso? Né? Daí eu reclamei alguma coisa, esse general Vilas Boas escreveu uma série de insultos contra mim e eu respondi o seguinte: não vou responder porque o general está muito doente e eu não vou fazer isso. Eu acho muito feio esses generais que na época estavam atuando se esconderem por trás de um homem que está doente. Então não vou responder nada. Sabe o que fizeram? Eles fizeram desagravo ao general porque eu o ofendi, o chamei de doente. Eles estão um sujeito que está lá na cadeira de roda, não pode mover os braços, eu digo que ele está doente, isso é ofensa, isso é um desagravo. Então você vê, isso é tudo teatro, é um fingimento. Então eu passei a ter nojo de general. Nojo, sabe o que é nojo? É um pessoal desprezível, não tem coragem, não tem valor, não tem hombridade, não tem nada. Só quer emprego público para melhor orçamento doméstico, é isso que eles estão fazendo. Agora, não nego que o Exército seja uma boa empresa de construção civil e de transportes. Né? Isso eles são. Então, o nosso presidente é o quê? Ele é o gerente da empresa de construção civil. E pronto, ele não tem autoridade nenhuma, ninguém o respeita, ninguém o obedece,
E ele aceita essa posição humilhante. E ainda, né, fica puxando o saco dos generais, dizendo que os generais defendem a nossa liberdade. Quando, ao contrário, estão ajudando a oprimir nós. O professor, tem dois fatos interessantes que eu que corroboram muito com o que o senhor disse, que quando, na época do Mensalão, o Roberto Jefferson, em 2005, deu uma entrevista homérica, assim, para mim, histórica, aquela entrevista que ele deu ao Roda Viva, que ainda prestava, né, não era aquela roleta morta, né, e foi, acho que junho, por aí, de 2005, antes do início dos embates dele com o Jorge Dirceu. E ele disse que quando começou o atrito do Mensalão, foi porque ele entrou e assinou a CPI dos Correios que o presidente, né, o Lula, na época, tinha pedido para ele não assinar. E o Zé Dirceu foi lá tentar fazer uma negociata com ele não aceitou a negociata do Zé Dirceu, ele disse que na semana seguinte o noticiário do Brasil inteiro recrudesceu e começou a bater no Roberto Jefferson, com aquela acusação de que ele tinha recebido R$3.000 do Correio, que era mentira. O próprio cara negou depois. E aí ele foi se informar de quem tinha produzido aquelas informações contra ele e soltado na mídia, produzido aqueles dossiês. Quem tinha sido? O Zé Dirceu. Quem tinha produzido todas essas informações? A ABIN, ou seja, toda a milicada da ABIN trabalhando para o Zé Dirceu para produzir dossiês para o governo. Ou seja, de quatro do governo petista. E o segundo fato, que é bizarro, que saiu na Veja, muita gente esqueceu, que em 2002, isso foi capa da Veja, em 2002, bem na metade do ano, não, minto, 2002, perto da eleição, um pouco antes do Lula ganhar, um pouco antes de outubro, saiu do meio da inteligência da ABIN, e isso a Veja reportou, a ABIN nunca negou isso, que o Exército Brasileiro e a Agência Brasileira de Inteligências tinham 6 documentos que provavam a relação direta entre o PT e as Farc e o Foro de São Paulo. Eles tinham esses 6 documentos que provavam isso. O que acontece? O PT ganha a eleição. O que eles fazem? Nada. Eles colocam o general Azevedo no governo e o general, como é o nome dele? Esse general Ramos, como o representante do governo no Congresso Nacional. Em vez de eles, então, impugnarem a chapa por aliança ao narcotráfico e por aliança ao Foro de São Paulo, eles vão trabalhar no governo. Quer dizer, a sujeira é muito mais do que o pessoal consegue imaginar. Inclusive sujeira nas Forças Armadas. Prevaricação. Está cheio de traidores, de prevaricador, cheio. Esse pessoal não vale absolutamente nada. Por que nenhum deles vem discutir comigo? Porque sabe que eu vou desmoralizar. Então, o que ele faz? Faz fofoca também pelas costas. Eu não duvido que tenha general ajudando esse pessoal do Sleeping Beaches. Tá certo? Porque tem raivinha, porque eu os humilhei. Né? Humilharei de novo, porque vocês merecem. Quero ver um desses vir frente a frente falar comigo. Não vem. E fica se fazendo importante, né? Mostrando, não vou me rebaixar a conversar com esse homem. O que vem de baixo não me atinge. Né? O cara tá lá, o cara com a bunda toda mordida de formiga, dizendo que vem de baixo do minha tinta. É bom conversar com o Rebelo, né? Pois é. É o Alvin Rebelo, né? Professor, recentemente o Bernardo Kister publicou um vídeo muito importante sobre os generais, os militares, coronéis e generais que se formam... Coronéis. Na escola... Coronéis, né? São coronéis que se formam nas universidades chinesas, na Universidade do Exército do Mao Tse-tung, né? E eles lá fazendo formação, se orgulham e mostram isso com muito orgulho. Como é que o senhor vê essa relação entre... Foi publicado no site do Exército. Sim, foi publicado no site do Ministério da Defesa, exato. O nosso vice-presidente general não fica dizendo que o Brasil tem que casar com a China. Do casamento do Brasil com a China, né? É o casamento da formiguinha com o elefante, pô. Né? Vai ser um negócio perigosíssimo. É a destruição total da soberania nacional. E ele sabe disso. E é isso que ele quer, meu Deus. Esse pessoal trabalha para a China. Você veja, antes da China entrar na jogada, o pessoal comunista já tinha uma central de coordenação de contatos militares com sede na Unicamp, chefiada pelo famoso Quartinho de Moraes, que estuda esse assunto militar
brasileiro há 50 anos. Enquanto isso, o pessoal da direita, liberais, etc., não fazia nada para contactar os militares. Um dia eu estava tentando convencer o pessoal do Instituto Liberal que eles tinham que se aproximar dos militares, botar umas ideias mais certas na cabeça deles. No dia que eu estou explicando isso, aparece o presidente do Instituto Liberal, o professor Og Leme, sobe no palco e prega o fim das Forças Armadas. Daí acabou. Então não dá, porra. É muito burrice de um lado, muita desonestidade do outro. Então, assim não vai. Agora, eu não duvido que esse pessoal comunista tenha o controle ideológico de uma infinidade de generais. Por que eu digo isso? Eu passei a década de 90 fazendo conferência para generais. E eu vi cenas, por exemplo, quando o Lula foi se apresentar ali no auditório do Clube da Aeronáutica, no Rio de Janeiro. Eu estava hospedado no hotel do Clube da Aeronáutica. E eu desci, estava saindo aí na hora que o Lula chegou. E eu vi ali 800 oficiais das Forças Armadas puxando o saco do Lula. Por quê? Eles estavam descontentes com o FHC, porque o FHC tinha diminuído o orçamento militar, então eles se apegaram ao Lula. Mas vê que gente, porra! Quer dizer, eles não percebem que o FHC e Lula estão combinados por trás? Não sabem, porque não sabe bosta nenhuma. Né? Então, outra coisa que eu vi, o presidente do Clube Militar, general Hélio Ibiapina, que é um cara que a vida inteira os comunistas tinham falado horrores dele. Ele estava lá, e o sonho dele era entrar em acordo com o jornal A Hora do Povo. Aquele jornal que dava manchete assim, Stalin foi o maior democrata do século. Era esse cara que o general ia puxar o saco. Outra coisa, o general Meira Matos, estava lá, ele com um bando de oficiais esquerdistas que faziam até um semanário. Certo? E o negócio deles era simplesmente derrubar, né, a direita. Pronto, é isso que eles estavam fazendo. Então, você acha que esses caras tinham alguma consciência do que se passa? Não, não tinha. O meu amigo o general Sérgio Coutinho, que escreveu 2 livros importantes sobre a estratégia gramsciana no Brasil, ele morreu amargurado porque os colegas dele não ligavam nada. Eles só queriam saber de jogar ping-pong e melhorar o orçamento doméstico e puxar o saco do Lula e puxar o saco da Hora do Povo. É assim por diante, pô. Mas Olavo, quais são as raízes... Quem está falando? Alô? É a mulher do Olavo que está dando bronca nele? Tem alguém dando bronca, é alguém. Deve ser a mulher do Conde. É a mulher do Conde, rapaz. Ela fugiu para cá, não aguentou o cara. São os imperativos domésticos de alguém aí. Fala, Bragueiro. Tá Silvio, eu estou na tela de novo. Acho que... Eu queria fazer uma pergunta para o Olavo. Seguinte, Olavo, quais são as origens históricas dessa aproximação dos militares brasileiros com os comunistas? Isso é do governo Geisel ou vem de antes? Não, eu acho que isso vem de muito antes. Porque os militares gostam de alardear que eles salvaram o Brasil do comunismo em 1964. Isso é mentira sórdida. Quer dizer, os comunistas espalharam um monte de mentira sórdida contra os militares espalharam outras mentiras sórdidas a favor deles mesmos. Eles não salvaram o Brasil do comunismo, merda nenhuma. Quem salvou o Brasil do comunismo foi a direita civil. A direita civil estava combatendo lá o governo João Goulart, que era um governo de comunistas, e que já estavam quase derrubando o cara. No último momento, os militares entraram na história, tá certo? E tomaram o poder, prometendo eleições em 6 meses. Depois cancelaram eleições e ficaram 20 anos no poder sem eleição. Quer dizer, eles traíram o povo, meu Deus do céu. E você pensa que eles combateram o comunismo? Não, eles combateram a guerrilha, que é guerrilha armada. Agora, a direita a esquerda desarmada, que era o antigo PCB, eles ajudaram o tempo todo. Eu já contei essa história esses dias. O falecido Enio Silveira, que era o chefe dono da maior editora comunista do Brasil, Editora Civilização Brasileira, umas semanas de morrer, com todo o peso que as palavras dos moribundos têm, me disse, olha, minha editora só sobreviveu graças à ajuda do governo militar. Foi assim. Você veja o seguinte, foi durante o governo militar que os comunistas tomaram posse da mídia inteira, de todas as universidades, das artes e espetáculos, e excluíram toda a direita.
como os generais estavam ajudando a excluir a direita da política, excluíram a Adhemar de Barros, excluíram o Carlos Lacerda, tá certo? Você vê, tinha a revista filosófica da direita, que chamava, agora até esqueci o nome, esqueci o nome, Convívio. Convívio. Até hoje, artigos publicados na Convívio não valem para currículo universitário. Quem fez isso? O governo militar, enquanto reconhecia para currículo universitário toda a revista de esquerda. O que é isso, porra? Daí, quando o general Geisel dizia, eu não sou infenso às ideias da esquerda. Não, você é infenso às ideias da direita. Por que você acha que, quando terminou o governo militar, a única força política que restava eram os comunistas? Os generais fizeram isso. Os generais nos traíram, porra. Né? Estão traindo o Brasil há muito tempo. E tem gente que ainda confia neles, pessoal. Acredita no fetiche da intervenção militar. Eu digo, olha, você vê os caras dançando cirandinha lá para Dilma, escondido do povo, e você vai confiar nessa gente, você está doido. Né? Olha, veja, eu defendi muito as Forças Armadas na mídia. Na verdade, eu era o único jornalista brasileiro que defendia a honra das Forças Armadas. E, por isso, perdi todos os meus empregos na mídia. Tá? Hoje, eu vejo que eu confiei demais nessa gente. E hoje me arrependo, eu errei. Claro, tem que defendê-los contra os comunistas. É verdade. E que os comunistas diziam que a respeito deles era mentira. Mas eles também mentiam a seu próprio favor. Então, nós temos que escolher entre duas mentiras. Você tem a mentira comunista e tem a mentira militar. É assim que se faz história no Brasil? Quer dizer, tudo uma questão de tomar partido, defender a sua turminha? É o conceito do Alcebiades, né? O que é a justiça? A justiça é ajudar os amigos e ferrar com os inimigos. Está lá no Platão, no diálogo. Eles perguntam para o Alcebiades que é um cara ricaço, ele diz isso, justiça é favorecer os amigos e ferrar com os inimigos. Então, será que é assim que nós vamos... Isso é que é justiça, isso que é ciência, isso que é verdade no Brasil? Essa merda tem que acabar, porra. Nós temos que começar a ser sinceros e dizer a verdade. E quando o erro foi nosso, você tem que confessar. Eu confesso o erro que eu fiz no começo da minha vida. Eu ajudei os comunistas a montar o seu esquema de poder na mídia. Ajudei pra caralho. Todo dia mesmo me lembrei. Botei muita gente dentro do comunismo, inclusive meu amigo Sérgio Sister, que entrou, foi pra guerrilha e morreu. Eu digo, eu tenho culpa disso. Não foi eu que matei ele, mas ajudei ele a morrer. É isso. A gente tem que confessar. Esse milico, enquanto eles não confessarem que eles ajudaram os comunistas, fingindo livrar o Brasil do comunismo, enquanto eles não confessarem a verdade, não confio mais neles, não. Briguet, essas raízes aí da relação entre as Forças Armadas brasileiras e o Partido Comunista, elas são históricas e elas vêm de antes da fundação do Partido Comunista. Na verdade, a maneira como eu vejo, elas estão na base do problema todo da República, justamente essa relação entre comunistas e militares. Quem estudou essa história, tintim por tintim, do lado de lá, foi como o Lavo falou, o Coutinho de Moraes. Tem 3 livrinhos aqui que todo mundo precisa ler para entender isso aí. É isso mesmo. A Esquerda Militar no Brasil. Isso. Né, que vai aqui do golpe da República até a guerrilha dos tenentes na década de 20. O segundo volume, A Esquerda Militar no Brasil, da coluna, prestes até a Comuna, de 35. E depois um volume bem fininho, que chama Tutela Militar, onde ele e outros intelectuais marxistas discutem as relações da tutela militar, né, dos militares tutelando a política dos civis, já depois do governo do Getúlio Vargas. A gente não pode esquecer que grande parte dos fundadores do Partido Comunista em 22 eram remanescentes dos movimentos tenentistas. Né? Eram os próprios tenentes. E gente importante do partido tinha vindo das alas militares, como o próprio Prestes. Né? O próprio Carlos Prestes, que foi o comunista mais importante do Brasil, era um militar de formação positivista. Acho que o Prestes nunca deve ter sido marxista na vida. Né? Também tem outra coisa. A maioria desses generais é tudo maçom. Maçom não mexe com outro maçom, é tudo irmãozinho. Então tem lá um que diz que é da direita, outro diz que é da esquerda, estão lá trocando um beijinho, um está ajudando o outro, pô. Então, quer dizer, eu não estou combatendo aqui a maçonaria, eu estou dizendo que é o seguinte, se 2 caras são maçons, eles não vão brigar. Quando briga é para matar, aí sim. Né? Só quando o negócio chega na última instância, daí um maçom mata outro maçom, né? E esconde. Né? Mas
discussão entre maçons eu não confio. Só eles sabem o que eles estão falando. Eu estou de fora, não sei. Nós nunca vamos saber. Então, também nós dependemos de que os maçons sejam sinceros e contem o que eles sabem. Já houve maçons que fizeram isso, muitas vezes fizeram, né? Você vê, eu não tenho preconceito contra ninguém. Esses dias eu estava lendo o livro do historiador pró-maçom do mundo, que se chama Angel Miller, né? E o maior historiador anti-maçom, que é o João Lianet. Eu estava lendo os dois, estou gostando dos dois. Um fala a favor, outro fala contra, mas eles estão contando o que eles sabem, pô. E nós precisamos disso. Exatamente. Só para lembrar um exemplo aqui, Briguet. Quando você fala... eu acho que é a A mulher do Conde está dando palpite. É a mulher do Conde. É a mulher do Conde. Durante o levante de São Paulo, em 24, o general... como é o nome dele que conduziu o levante? Isidoro... Deixa eu lembrar o nome dele. Ele foi até São Paulo, né, para sentar com o Otávio Brandão, que na época eram os Isidoro Dia Lopes, para sentar com o Otávio Brandão, que era um dos dirigentes do partido, né, para ter o apoio do PCdoB durante o levante. E o PCB disse não, né? Falou, não, a gente não vai ser subordinado de militar. Né? Então, essa relação, ela é muito antiga, essa coisa muito próxima e umbilical entre militares e comunistas do Brasil. Você veja, o meu falecido amigo Paulo Mercadante, queridíssimo amigo, Paulo Mercadante era do Serviço Secreto da Aeronáutica e era do Comitê Central do Partido Comunista ao mesmo tempo, pô. O que você quer? E ele não era um infiltrado, né, Olavo, nas Forças Armadas. E ele não era um infiltrado nas Forças Armadas, ele amava as Forças Armadas, o Paulo Mercadante. Claro, claro. Ele não se via como um agente duplo, ele achava que era uma coisa normal, ser milico e ser comunista. Não, ele só saiu da aeronáutica porque ele teve um acidente, ela quebrou a perna, daí não podia mais dirigir avião, então perdeu a graça e saiu. A família do FHC também, tudo milico. Então vamos fazer as contas. Quantos generais comunistas tem no Exército hoje? Nós vamos saber? Vamos saber daqui 20 ou 30 anos. Eu queria fazer agora uma observação, até chamar o Fábio Gonçalves para falar um pouco sobre isso também. Voltando à questão da perseguição ao Olavo, né? Essa perseguição, essa tentativa de censurar, de tirar os meios de subsistência do Olavo, ou seja, de anular, né? De transformar o Olavo numa não pessoa, que é isso que se tenta fazer com o Olavo, o que se tenta fazer com o Bernardo também, né? Com outros no Brasil, né? Oswaldo Eustáquio, né? E outros, a Sarah Winter, né? Todas essas pessoas estão sendo anuladas, né? Estão se transformando em não pessoas. A gente fica se perguntando por quê, né? Por que um escritor oferece um risco tamanho ao estamento político, ao estamento burocrático brasileiro? E aí eu me lembrei do Solzhenitsyn, né? Solzhenitsyn. Quer dizer, o homem que mais ameaçou, que conseguiu desestruturar completamente o poder soviético. Um homem, apenas um homem. Então, eu queria falar sobre esse papel do escritor, Fábio, que as pessoas não levam em conta, né? A força que tem o escritor diante de uma situação dessas. Como é que você vê essa questão toda, essa perseguição ao Olavo? Isso não é por acaso, não é, Fábio? Não, eles sabem que o coração da coisa é o Olavo, né? Assim, que o centro da coisa é ali, né? E que se eles querem de fato, porque assim, destruir o Bolsonaro, né, você tem um efeito político imediato, né? Depois vem outro. A questão é de destruir o núcleo da coisa. E eles sabem que o núcleo da coisa são as ideias do que o professor Olavo ajudou divulgou e ensinou ao longo dos anos aí, né? E é evidente que eles não vão medir esforços, né?
para censurá-lo, para boicotá-lo. Não só o Olavo, enquanto o intelectual principal aí dessa coisa, como também os outros intelectuais e escritores que surjam, né, logo em seguida. Por exemplo, eu escrevi aquele romance lá para um concurso, né, do Ministério da Cidadania, um romance sobre a independência do Brasil, né? Daí eu fui um dos contemplados, dos vencedores, né? Daí, em seguida, fizeram uma campanha, né? Tentaram fazer uma campanha de difamação, dizendo que eu fui que eu ganhei roubado e que era para me investigar e tal. Enfim. Porque os comunistas, como o professor... Mas qual era a alegação? Oi? Qual era o seu crime? Por que suspeitaram de você? Porque eu era aluno do Olavo. Não é porque você é você é negão. Não, o que o cara fez? O cara é aluno do Olavo, então ele deve ter ganhado roubado. Não, é maior o crime. Se é do Ministério da Cidadania, então o Olavo ligou para o Bolsonaro, que ligou para o Ministro da Cidadania, que mandou dar o prêmio para você, só pode. É evidente, né? É evidente, né? Eu nem sabia que ele tinha ganho, estou sabendo agora. Então, mas é o que eu falei no começo. O único crime do Brasil é o olavismo. Agora, tem uma coisa. Já é. Outro dia o cara me comparou com o Gustavo Corsão. Eu falei, não, eu tenho a maior prestação do Gustavo Corsão, mas eu sou totalmente diferente dele. E expliquei. Agora me compararam com o Solzhenitsyn. Falaram, não tem nada que ver. Pelo seguinte, o combate do Solzhenitsyn foi contra uma ideologia política. O meu não foi. A minha briga com esses caras não é política. Você acha que é por motivos políticos que eles estão contra mim? Não, meu filho, é por inveja, complexo de inferioridade. Esse Barroso tem complexo de inferioridade porque ele é inferior. O Mourão tem complexo de inferioridade porque é inferior. Todos esses é uma inveja filha da puta. Eles têm ódio do seu bom escritor, tem que morrer, porque eles nunca serão nada e sabem que nunca serão nada. Eles são os seus postos. Tira o posto, o cara não é nada. Eu não tenho posto nenhum. O que eu sou? Qual é meu posto? Meu posto é ser o Olavo de Carvalho, meu posto é ser o autor desse livro. Meu posto é feito se constitui daquilo que eu fiz, não daquele que fizeram para mim, não do lugar onde me botaram. E esses caras, tirando o lugar, não são nada. Né? Tira aí o posto do Mourão, o que ele é? Ele não é nada. Tira o posto do Barroso, ele não é nada. E eles têm um complexo de inferioridade, um ódio sem fim. Isso não é... Veja, esse ódio à inteligência não é de hoje no Brasil. Qualquer camarada que é um pouco mais capaz do que os outros, faz o possível para destruir. Como fizeram com o Mário Ferreira, porra. Né? Viram, o que fizeram com o Otto Maria Carpo? Descobriram que o homem era um gênio, então começaram a usar ele para fazer artiguinho político para favorecer comunista. Ele passou os últimos anos da vida dele, ele não escrevia mais nada de literatura, só aqueles artiguinhos de merda, que hoje a gente sabe que todo aquilo era feito com material que os comunistas davam para ele. Como aquela famosa história, artigo da Operação Thomas Mann, que era, né? Thomas Mann era um funcionário americano. Hoje nós sabemos que tudo aquilo foi inventado pelos comunistas. E o Carpo se rebaixou, ele era o maior historiador da literatura do mundo, ele se rebaixou para manter o seu emprego, ele se rebaixou a escrever essa merdinha para comunista, ele dependia dos comunistas para o emprego. O Brasil faz assim, tem que rebaixar tudo, tem que esculhambar tudo, tá certo? Você vê, quando eu comecei a estudar as obras do Mário Ferreira, eu comecei a procurar os antigos alunos dele, para ver se me ajudavam a promover. Todo mundo escondia o Mário Ferreira. Eles subiram na vida graças ao Mário Ferreira, com o que ele ensinou para eles. Eles queriam esconder o cara, para não mostrar que o cara tinha muito mais mérito que eles. Tinha um padre em Santos, que foi colega dele, conhecia bem o Mário. Ô, padre, vamos fazer aqui um trabalho sobre o Mário Ferreira dos Santos. O Mário, aquele comentarista de Nietzsche, o comentarista de Nietzsche, o caralho, padre. O homem é um grande filósofo, ele foi comentarista de Nietzsche na juventude. Depois construiu uma obra majestosa que deixava Nietzsche no chinelo. Mas o padre queria rebaixar o cara. O outro, então, também. Um dia eu vou falar com o cara, mas o Mário... Ela disse, o Mário tinha aquele negócio esotérico. Eu falei, e você não tem? Você é maçom? Que caralho de maçonaria é essa que você frequenta que não é esotérica? Porra! Quer dizer, fica se fazendo importante para rebaixar o gênio. Não pode ser gênio no Brasil, porra. Você vê, aqui nos Estados Unidos, quando a pessoa vai para frente, todo mundo te cumprimenta. No Brasil, todo mundo quer matar você, porra. É assim.
Então, a inveja é uma das grandes instituições nacionais. Então, o meu conflito com esses funcionários, e generais e juízes, não é ideológico, de jeito nenhum. É um conflito humano. Né? Porque eu realmente sou muito mais capaz do que eles. Eles não têm capacidade sequer de seguir os meus ensinamentos. Não têm capacidade para ser meu aluno. Digo isso ao Mourão. Você não tem capacidade para ser meu aluno. Você não tem capacidade para seguir o meu curso. E fica aí se fazendo importante. Por quê? Porque você tem as medalhinhas, tem o cargo. Né? Tira o cargo, você não é nada. Eu não preciso de cargo nenhum, pô. Né? Meu cargo é o quê? Eu chamo o seu Olavo de Carvalho, é o que eu sou. Eu sempre fui, já nasci assim. Né? O sucesso no Brasil é um insulto pessoal, né? Isso o Tom Jobim... É um insulto pessoal, é insulto pessoal. Não só o sucesso da capacidade. Você não pode nem fazer sucesso. Se eles descobrem que você tem capacidade, eles já querem liquidar você. Como professor, o que eu vejo também que incomoda muitas pessoas é que o senhor não só é essa personalidade independente, com força e autonomia para sobreviver, tanto dentro quanto fora do sistema, porque o senhor sobreviveu nas grandes redações, né, trabalhou no Globo e tudo mais, depois que eles te chutaram, o senhor ficou maior ainda. Né? Quando percebe que você tem capacidade, você está ferrado. Em geral, não percebe. O Murilo Felisberto, que foi diretor do Jornal da Tarde quando eu trabalhava lá, um dia ele encontrou o nosso amigo comum, Zé Carlos Baravil, e falou: Baravil, eu sou um decadente. Por quê? Né? Todo mundo sabe que você é um cara de muito talento. Tá? Não, eu sou uma besta quadrada. Está lá no Jornal da Tarde, eu estava do lado de um gênio e não percebi. Era eu. Quer dizer, ele não fez nada de mal contra mim porque ele não percebeu que eu tinha alguma capacidade. Se percebesse, eu estava ferrado. E sempre foi assim. Então, e aí o senhor tem essa personalidade que o senhor mesmo desenvolveu, com muito esforço, e o que essa gente não suporta é que o senhor está conseguindo reproduzir esse modelo com seus alunos, o senhor está dando independência. Né? Tem aquele famoso texto que o senhor falou. Inteligência, não, ele queria criar um movimento conservador. Um movimento conservador, caralho. Eu queria criar uma pleiade de gênios e estou criando. Está aí esse menino de Fábio Gonçalves, você já leu o que esse cara escreve? É maravilhoso, porra. Né? Eu botei ele para frente e ele está indo muito bem. Essa semente que eu plantei cresceu, virou o Fábio Gonçalves, tem muita gente mais. Vocês todos são exemplos disso, pô. E tem mais gente, o pessoal do Instituto Borborema, tem o Ronald Robson, tem o Fábio Salgado de Carvalho. Estou muito orgulhoso dos meus alunos, porra. Quer dizer, eu sou um professor de sucesso. O professor não vira sucesso pelo dinheiro que ele ganhou, mas pelo número de alunos, né, que ele ajudou a criar. Estou muito satisfeito com isso, não só com a minha obra escrita e falada, mas com a obra humana, o número de alunos. Que universidade brasileira conseguiu fazer isso, meu Deus do céu? Que universidade brasileira criou uma pleiade de gênero como eu criei? Essa universidade custa um dinheiro maluco. Eu dou o curso de filosofia mais barato do mundo e está funcionando. Por quê? Porque eu estou trabalhando com sinceridade. Eu estou fazendo o que eu queria fazer. Eu não estou fazendo uma coisa e fingindo outra. Né? E todo mundo que está metido na educação brasileira é tudo fingidor. É tudo ator. É tudo pantomima. Né? Deixa eu só dar um recado aqui. O Olavo falou do curso, né? Falou, fica mais barato e tal. Tem muita gente perguntando qual é que fica o COF agora, o seminário de filosofia, por causa da história do PayPal. Bom, ele fica como sempre foi. Você pode entrar lá, tem lá o sistema de pagamentos, pode fazer o seu pagamento, está tudo funcionando. Né? O PayPal era uma das opções que tinha. Não pode fazer o pagamento pelo PayPal, porque o PayPal veta, eu vi lá. Não, o PayPal já nem tem mais lá no site, né? Já nem aparece mais, mas continua, você pode pagar por boleto, transferência bancária, cartão de crédito, cartão de débito, tem todas essas opções lá. Então tá tudo funcionando igualzinho. Então, inscrevam-se no seminário de filosofia se você não é aluno do Olavo, que é o melhor investimento que você pode fazer na sua vida. E o segundo melhor é assinar o Brasil Sem Medo. Essa live é para o Brasil Sem Medo, né, o maior jornal conservador do Brasil. Então, você entra lá, brasilsemmedo.com, faça a sua assinatura, né, é R$290 a anuidade, e você vai ter uma série de informações legais lá, inclusive poder ler os textos do Fábio Gonçalves, que a gente só publica lá. Adoro os textos de mim. O cara é bom. Eu falo o seguinte, o Brasil Sem Medo é o maior jornal conservador do Brasil e o menor também. Olavo, eu queria voltar no Solzhenitsyn, viu?
porque tem uma passagem daquele grande escritor romeno, Nikolai Steinhardt, que ele fala do modelo existencial do Solzhenitsyn, né? Que está no arquipélago Gulag. Em determinado momento ele fala: a partir de agora, eu sou um homem morto. Eu não existo mais. Minha vida acabou aqui. Ele fala isso dentro da prisão. Ele decide, e a partir disso, ele é invencível. Eu fiz a mesma coisa. Nos anos 80, eu decidi estar morto. Eu já morri. Portanto, o que eu espero da vida? Mais nada. Então, portanto, o que vier é lucro. E foi lucro mesmo, pô. Tudo começou a funcionar. Então, os caras assim, quiser me matar, pode matar. O que eu tinha que escrever, já escrevi. Né? Depois de morto, eu vou assombrar as suas noites muito mais do que assombro agora. Eu tenho um monte de livro que eu escrevi que não foi publicado ainda. Eu acho que dá uns 40 livros, né? Se você pegar as gravações, dá uns pelo menos 40 livros. Isso vai continuar saindo. Então, quando o pessoal... Você vê, quando ninguém lembrar quem foi Mourão ou quem foi Bolsonaro, o pessoal vai estar lendo meus livros, porra. O livro tem uma força autônoma, não depende da existência do autor. O pessoal está lendo o Solzhenitsyn até agora, porra. Não é isso? Eu estou lendo agora Strindberg, estou maravilhoso, maravilhado, o cara morreu no começo do século. Não é isso? Ninguém vai parar de ler o Strindberg nunca na vida, porra. Quando vão parar de ler o Dante? Nunca na vida. Né? Você imagina os inimigos políticos do Dante, estão todos lá no inferno, né? Tomara que morra, tomara que morra. Querem tomar o dinheiro do Dante, porra. E eles foram para o inferno antes, né? Eles foram para o inferno antes de morrer, né? Como diria minha avó, é só levantar os braços para cima, esperar Deus puxar e tocar My Way. Né? O Felipe Neto falou no Twitter dele assim, professor, é melhor a gente fazer alguma coisa com o Olavo, porque senão daqui 10 anos o Olavo vai dominar o Brasil. Eu falei, você já tomou no cu já, meu querido. O cara só está 10 anos atrasado. Por que deu isso? Porque é o seguinte, não é por nada, não era por nada na minha presença, mas eu sou o único bom escritor da minha geração. O resto, para não dizer, olha, tem o Alberto Mussa que sobreviveu. Ele está mais ou menos com a minha idade. Escreveu livros excelentes, mas são romances, né? Então, o escritor, assim, ensaísta, filósofo, sobrou eu, porra. Você sabe o que quer dizer o meu nome, né? Minha avó que escolheu esse nome para mim, que é uma palavra norueguesa, significa sobrevivente. Quer dizer, morreu todo mundo, sobrou eu, pô. Então, é claro, se o cara... Se é o melhor escritor, fala, que vantagem tem de ser o melhor escritor se não tem mais nenhum? Morreu tudo. Maior filósofo, não tem nenhum outro filósofo. Quem vai me comparar com o quê? Com o Renato Janino Ribeiro? Tá brincando? Vai me comparar com o Cagades? Não é possível, pô. Isso é palhaçada. Então eu não tenho concorrente, então não tem mérito de ser o melhor, né? Essa decadência cultural do Brasil, Olavo, que você sempre descreveu, que você descreveu como ninguém, eu outro dia estava pensando que é aquele ditado popular, sabe? Pai rico, filho nobre, neto pobre. Isso então, do ponto de vista intelectual. O pai rico, você pega a esquerda lá nos anos 60, você tinha gigantes, você tinha um Otto Maria Carpo, apesar de estar entregue toda a militância, era um homem admirável. Você tinha um Caio Prado Júnior, tinha um Jacó Gorender. Esse é o maior escritor comunista brasileiro, Jacó Gorender. Jacó Gorender, excelente. Quer dizer, você tinha monstros sagrados. Você tinha o Graciliano Ramos lá, né? Morreu em 53. Mas ele não era muito comunista, não? Ele era do partido, mas ele não gostava nada dessa merda. Pois é. Aliás, o Paulo Mercadante disse que ele estava para ser expulso do partido quando ele morreu. Ele morreu em 53. O melhor amigo do Graciliano, né? Você sabe que o Denis de Moraes, quando escreveu a biografia do Graciliano, ele escreveu baseado inteiramente no arquivo do Paulo Mercadante. O Mercadante sabia tudo do Graciliano. O Mercadante tem um pequeno livro sobre o Graciliano, que é uma beleza, uma coisa maravilhosa. Mas então, você tinha esses gigantes da esquerda, né? Aí depois veio o filho nobre, que é aquela geração que o Olavo desmontou no Imbecil Coletivo. Isso. Que
que se beneficiava do brilho dos seus antepassados. Dos seus Exatamente. Marilena Chauí, Emir Sader, Fábio Conder Comparato, Leandro Conder. Hã? São os filhos da PUC. Da tiazinha. Pois é, mas pelo menos ainda era possível chamá-los de intelectuais. Claro. Né? Eles tinham um certo verniz, pelo menos dá para chamar de intelectual. Agora a gente vive a fase do neto pobre. Sem dúvida. Quer dizer, quem que eles chamam para conversar? Quem que hoje o poder está elegendo como intelectual? É o Felipe Neto, é a Anitta. Isso, Felipe Feto. Aquele negócio, todo mundo um enfiando o dedo no cu do outro e dizendo que isso é arte, porra. Né? São esses caras que hoje são então eles representam mesmo com uma absoluta clareza a decadência, assim, o fim da cultura brasileira. Como é que é o nome daquela mulher lá que falava que tem a lógica no assalto? A Márcia Tiburi? Márcia Tiburi. Que fala que o cu é maravilhoso, né? Márcia que burra, Então, o Gregório do Viver, né? Nossa Senhora. Então, são esses os intelectuais. A decadência já foi, agora é morte. Você imagina o Gorender conversando com a Márcia Tiburi. Não dá, o Gorender conversava comigo dava para ele conversar. Com esses caras não dá, porra. Né? O Gorender eu gostava muito dele, viu? Não, ele é muito bom. E outro grande intelectual comunista, infelizmente não escrevia, o Nabucco Aires de Brito. Não deixou nenhum livro. Mas foi um dos homens mais inteligentes que eu conheci na minha vida. Era um cara que foi do Comitê Central, comunista histórico, né? Sim, esqueceu do Giraldelli. É verdade. É o pau no bunda dele. Não, esse é incrível. Você sabe a história da bunda do Paulo Giraldelli, né? Conta pro pessoal aí, professor. Clássica, rapaz. Que ele publicou uma foto que estava a mulher dele pelada e na frente uma bunda peluda de homem. Daí eu falei, ô Paulo, você fica mostrando a sua bunda assim em público? Sabe o que ele respondeu? A bunda não é minha. Eu falei, porra! Então quem estava aí pela boca com a sua mulher, porra? Né? Ele nunca respondeu, nunca explicou. Mas ele sumiu com a foto, é verdade. Era o pessoal está perguntando aí onde compra os livros do Quartinho de Moraes que eu indiquei. Deixa eu só explicar uma coisa. Eles são mal escritos pra caramba. O Quartinho de Moraes é um péssimo escritor, assim.